Olá, crianças, tudo bem com vocês? Novamente estamos aqui para a nossa quinta devocional da Páscoa, momentos que antecedem a crucificação e a ressurreição de Jesus. Então vamos pegar a nossa Bíblia. Antes de tudo, nós vamos fazer uma oração. Convide o papai, a mamãe, toda a família para estarmos orando juntos nessa hora. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai, por esse dia, te agradecemos pela tua palavra que fala ao nosso coração, te agradecemos por cada criança, ó Deus, que tem se disposto a ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, que o Senhor fale ao nosso coração e que a cada dia seja um momento de edificação para a nossa vida com as devocionais. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia. O texto hoje é um pouco longo, então depois vocês vão estar lendo com o papai e com a mamãe. Vocês vão ler o capítulo 26, 47 ao 68 e lerão também o capítulo 27, 1 e 2, depois 11 ao 26, versículo 11 ao 26. Nós vamos ler alguns versículos do Mateus 26, 47, a partir do 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vindas da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. Vamos relembrar um pouquinho ontem o que falamos? Falamos que Jesus estava com seus discípulos em um jardim, o jardim do Getsêmani. Ali ele sentiu a sua alma angustiada e triste. Por várias vezes ele foi vigiar e por 3 vezes os discípulos dormiram e não vigiaram com ele. Ali naquele momento ainda que ele falava para aqueles discípulos, para que eles pudessem de vigiar com ele, aconteceu o que eu acabei de ler. Judas é aquele que foi apontado por Jesus como traidor. Lá na ceia, quando Jesus estava lá com eles, Jesus já estava falando e apontando quem ia ser o traidor. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, por 30 moedinhas de prata. Sabe, crianças, qual era o valor deste dinheiro que ele pegou, dessas pratas? Era o valor de um escravo, mas era muito baixo. Não se podia pagar uma vida com 30 moedas de prata. E foi o que Judas fez. Ele traiu Jesus. Imaginamos nós, com amizades perfeitas, com amizades legais, e os nossos amigos nos virarem as costas. Dói, não dói? Pois é, Judas fez isso, ali naquele momento no jardim. Ele chegou com soldados que tinham espadas, que estavam com espadas e estavam prontos para prender Jesus. Eles estavam prontos para prender Jesus. E então, Judas combinou com eles um sinal. Combinou o sinal de que ele iria beijar a face de Jesus. Para que os soldados tivessem essa dica, esse sinal. Que triste, né? Aquele que caminhou com o mestre, vendeu o mestre por 30 moedas de prata. Pois é, foi justamente isso que Judas fez. Ele beijou na face de Jesus, no rosto de Jesus, e então Jesus foi preso. Aqueles soldados levaram Jesus daquele lugar. E ali começou então a prisão de Jesus. Primeiro Jesus, ele foi perante Caifás.
Caifás era um sacerdote, um sumo sacerdote muito importante, conhecedor das Escrituras, das profecias. E então, ali na presença de Caifás, Jesus ele foi ali. Várias acusações foram levantadas contra Jesus. Mas Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha nenhuma falta. Mas eles começaram, várias pessoas mais velhas, pessoas que conheciam a palavra, começaram a querer achar uma culpa em Jesus. Caifás, de fato, reconheceu que não tinha nenhuma acusação, mas eles estavam irados, eles estavam com vontade de prender Jesus. Sabe por quê, crianças? Porque muitos falavam, e o próprio Jesus falou, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Vocês não estavam aceitando essa fala. Eles queriam prender Jesus a todo custo. Por mais que ele não tinha culpa, eles queriam prender Jesus. Então Jesus esteve ali perante Caifás, que era um sumo sacerdote. O tempo passou, eles ali conversando com Jesus. E sabem quem estava lá fora enquanto Jesus estava sendo interrogado por Caifás? Pedro. Pedro estava lá fora, ele estava sondando tudo, porque lá no jardim todos os discípulos foram embora, correram, os amigos verdadeiros de Jesus correram, e Pedro ficou por ali no pátio. E então, o que aconteceu? As pessoas começaram a ver Pedro ali desconfiado e começaram a perguntar: você conhece aquele Jesus? Aquele Jesus que está lá? Que está preso? Daí Pedro, como Jesus já havia dito, Pedro negou Jesus. Falou: não conheço esse homem, eu não conheço esse homem, eu não conheço Jesus. Por 3 vezes ele falou isso, quando 3 pessoas perguntaram para ele se ele conhecia Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Na 3ª vez, um galo cantou. Como Jesus já tinha dito lá, alguns momentos atrás, que Pedro iria negá-lo. Então Pedro ouviu o galo e ele se arrependeu. Amargamente ele saiu de lá todo arrependido. Depois que Jesus passou por Caifás, levaram ele também, isso já no início do capítulo 27, levaram ele também até Pilatos. Jesus compareceu perante Pilatos. Pilatos era o governador romano, do império que estava tomando conta ali daquela região. Então, ele diante de Pilatos viu que Jesus não tinha culpa alguma. Então, os fatos continuaram. Assim, nós vamos ver amanhã a continuação dessa história. Jesus ficou preso, não foi? Foi. Amanhã veremos mais coisas e daí nós vamos estar concluindo agora, hoje, essa presença que Jesus teve com Caifás, com Pilatos e diante do traidor. Diante disso tudo, crianças, a gente percebe que Jesus ele teve toda a disposição, como eu falei ontem, de fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai estava sendo feita ali. É verdade, estava sendo cumprida. A gente vê várias profecias, uma delas está em Zacarias 11:12, falando já do traidor e das 30 moedas de prata que Judas iria vender Jesus. O pagamento dele seria essas 30 moedas de prata. Então isso já foi profetizado. E já foi profetizado também lá no Velho Testamento que Jesus não teve culpa alguma. Ele estava só. Cadê os seus discípulos amados? Aqueles que estavam seguindo. Eles estavam com medo. Eles tinham medo de falar que conheciam a Jesus. E Jesus não estava só. A gente imagina que ele estava só, mas ele não estava só.
porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Nós sabemos sim que foi para cumprir a missão que estava para ser completa. Então vamos lembrar sempre nessa semana, em toda a nossa vida, dessa missão completa que Cristo iria fazer. A missão que Cristo teve foi de nos salvar, foi de morrer numa cruz por nós. E Ele passou tudo isso sem culpa. A culpa era minha, era sua, mas Ele morreu pelos nossos pecados e nos demonstrou amor tão grande, não é verdade? Então, amanhã eu espero vocês aqui para a gente estar continuando essa lição e nós vamos aprender muito mais. Que Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma última oração, encerrando. Senhor, muito obrigado, porque diante de toda e qualquer situação, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco. Assim como Jesus, ó Pai, não estava sozinho, Pai, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor é Deus que nos acompanha, que tira o nosso medo, que através de Jesus tira a nossa culpa do pecado. Obrigado por isso, porque isso cura a nossa alma, isso liberta a nossa vida. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Então, amanhã esperamos vocês para a nossa sexta devocional. Deus abençoe, fiquem com Deus.